Olá a todos, de volta à estrada, para, como sempre, pegarmos o caminho da salvação. E hoje de maneira muito especial, porque vamos falar da grande celebração que começou no domingo de Ramos, chamado domingo de Ramos, e é dele que nós vamos falar, para seguirmos nessa estrada que vai nos levar ao outro domingo. Vamos de domingo a domingo, o domingo de Ramos, que vai ser concluído, ele não acaba não, ele vai ser concluído no domingo da ressurreição, o grande, o extraordinário domingo da ressurreição. Então, com isso em mente, peçamos ao Pai, com a oração que Jesus nos ensinou, que nos ajude nessa caminhada santa da Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhemos com Jesus. Bom, chegamos ao final desse período que nos preparou para a grande celebração da Páscoa do Senhor. Período chamado da Quaresma, um período de meditação, de conversão, de mudança de vida, de mudança de vida, para que nós nos preparássemos com cuidado para esse grande momento, que é o momento da Páscoa do Senhor. Então chegamos à última semana da Quaresma, que é a sexta semana. A Quaresma tem 5 semanas. Mas ela entra, porque o domingo é o início de uma nova semana. A semana seria a sexta semana da Quaresma. E porque a Quaresma só vai terminar efetivamente na Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa ainda é da Quaresma. A Quaresma termina nesse dia. Durante as celebrações diurnas ainda elas se referem à Quaresma. A partir da celebração noturna da missa do lava-pés, como é chamada, e da instituição da Eucaristia, é que aí nós entramos no Tríduo Sagrado, o Tríduo Santo, os 3 dias maiores desta grande semana que se inicia com o domingo de Ramos. Então, até quinta-feira, nós temos a Quaresma. Portanto, é a sexta semana da Quaresma. Liturgicamente, ela tem que ser considerada assim. Muito bem. Essa sexta semana começa no domingo de Ramos. E o domingo de Ramos, ele se divide em 2 partes. A primeira parte, ela se passa normalmente fora da igreja. E a segunda parte dentro da igreja. Por esse motivo é que este domingo é chamado de Ramos, porque ele, na primeira parte, fala da exultação com que Jesus foi recebido pelo povo à sua chegada a Jerusalém, o júbilo da população ao receber aquele que era o Filho de Deus, que era o Messias. Ele é recebido pelo povo como tal, fora da cidade.
E depois ele vai entrar na cidade e vai viver momentos dramáticos durante a semana, momentos estes que culminarão na sexta-feira com a sua paixão e morte de cruz e o seu sepultamento. Depois, ainda, o que a liturgia e de que a igreja faz memória, aí é que será vivido o domingo da ressurreição. Mas antes disso, a síntese de todos esses acontecimentos que põem fim à vida pública de Jesus, a síntese de todos esses acontecimentos é feita no domingo de Ramos, o domingo que antecede a Páscoa do Senhor, o domingo da ressurreição. Então, o que acontece é que o domingo de Ramos é, portanto, dividido em duas partes. Antigamente, tudo isso era feito dentro da igreja. Então, nós temos lá a famosa bênção dos ramos, depois a procissão de ramos, etc. Com o tempo, o que era feito dentro da igreja em relação à bênção e à procissão dos ramos passou a ser feito fora da igreja, porque foi fora da igreja. E por que isso? Por um motivo simples. Jesus, na sua caminhada definitiva para Jerusalém, fazendo um rápido histórico, depois daquela passagem famosa de Jesus na estrada de Cesareia de Filipe, quando ele pergunta aos seus discípulos quem o povo dizia ser ele, e depois pergunta aos discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro dá a resposta que é a profissão de fé da igreja: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Depois desse episódio, Jesus sai, ele prediz, ele anuncia a sua paixão e morte, e ao ouvir isso, Pedro reage com muita, com muita agressividade à palavra de Jesus. Então Jesus parte definitivamente para Jerusalém. É justamente a partir daí que eu costumo colocar assim: 1 ano e meio ele passou na Galileia. E aí, porque isso aconteceu, essa de Cesareia de Filipe, mais ou menos 1 ano e meio depois de ele ter iniciado a sua missão. E o outro ano e meio, porque foram 3 anos de missão, o outro ano e meio ele passou caminhando para Jerusalém. Um caminho que começou lá no seu anúncio da paixão, e ele partiu para a paixão, para mostrar que na realidade ele era aquele servo previsto, aquele servo de Javé, de quem Isaías fala na sua profecia. Esse servo de Javé, cujo retrato será pintado novamente para nós na primeira leitura da próxima sexta-feira. Ou seja, na sexta-feira santa, a primeira leitura é justamente desta profecia de Isaías, sobre quem era verdadeiramente o Messias. O Messias é o servo de Javé, o servo sofredor, aquele que entregará a sua vida pela vida dos seus irmãos. É exatamente isso que vai acontecer. Então, nessa caminhada para Jerusalém, Jesus vai passar, ele escolhe o caminho mais longo, por isso é que vai levar 1 ano e meio. Isso, claro, é apenas um limite cronológico que eu estou colocando, mas pode não ter sido assim, obviamente, a gente não sabe, não é? O que a gente sabe é que não havia ônibus, não havia metrô, não havia trem, não havia avião, não havia nada. O que havia era andar, eram as pernas, ou então o lombo de um burro. Aí o que acontece é o seguinte: eles iam pela estrada a caminho de Jerusalém. E nessa grande caminhada que levou Jesus a passar na Decápole, quer dizer, o território dos pagãos, depois ele atravessa para o outro lado, ele vem e entra na estrada de Jerusalém de novo, vindo da Galileia
entrando na Judéia para chegar a Jerusalém, ele tinha de forçosamente passar numa cidade chamada Jericó, de fama bíblica. Não é? Quando o povo entrou na Terra Prometida, houve um grande combate entre os israelitas e aqueles que habitavam, aquelas tribos que habitavam aquela região. E uma cidade enorme estava lá construída com muralhas cercando a cidade. E é a famosa passagem da queda dos muros de Jericó, com o ataque dos israelitas comandado por Josué, que é o sucessor de Moisés. Então ele derrota os canaanitas e entra na Terra Prometida, derrubando os muros de Jericó. Aí é que o povo se estabelece definitivamente na Terra Prometida. Muito bem, então essa cidade de Jericó é de fama bíblica, ela estava lá desde sempre, e havia necessidade de se passar por ela. E de Jericó para Jerusalém, que já existia, era a capital de Davi, não é? Davi construiu. Então o que vem é o seguinte: sai-se de Jericó daqui, e Jericó está numa grande depressão geográfica, é muito profundo o local onde Jericó se situa, tanto que para Jerusalém tem que subir. Por isso que todos os textos bíblicos, ao se referirem à ida dos judeus para Jerusalém celebrar a Páscoa, os textos dizem: subiu a Jerusalém. E há uma música que nós cantamos nas nossas celebrações litúrgicas sobre Nossa Senhora, que começa assim: sobe a Jerusalém, virgem oferente, sem igual. Sobe a Jerusalém, porque para Jerusalém é sempre uma subida. Não nos esqueçamos que é no monte que Deus aparece, é no monte que Deus habita. Então Jerusalém foi construída em cima do monte, o Monte Mória. Então o que ocorre é que eles subiam de Jericó para Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Jesus ia para Jerusalém. E é nesse caminho que vai haver o grande encontro do povo com o Messias. O Messias vai a caminho de Jerusalém e vem ao encontro do Messias o povo saudando-o como o Messias, o Filho de Deus, aquele que os israelitas esperavam como Salvador, o guerreiro Salvador. E aí Jesus vai entrar e vai ser recebido pelo povo apoteoticamente. E é essa apoteose que se passa não dentro da cidade de Jerusalém, mas fora dela. É essa recepção apoteótica e é esse caminhar de Jericó, ou então das proximidades de Jerusalém, na realidade, do Monte das Oliveiras, que está fora da cidade, para a cidade. É esse trajeto que Jesus faz que vai ser marcado pela recepção que o povo fará dele. E é isso que, liturgicamente, a igreja faz memória no Domingo de Ramos, na primeira parte do Domingo de Ramos. Tanto assim é que é o único dia do Senhor, é o único domingo em que são lidos dois evangelhos diferentes. Um do lado de fora, em que se narra justamente essa chegada de Jesus a Jerusalém, a chegada triunfal do Messias a Jerusalém, a apoteose é do lado de fora. E o segundo evangelho é a narrativa da paixão, que se passa já no interior da igreja. Então, o Domingo de Ramos é dramático,
porque ele tem dois momentos, um de júbilo e exultação, e o outro de sombra, de introspecção e de meditação, porque é lida a narrativa que um dos evangelistas, dependendo do ano, e este ano é Lucas, a narrativa que se faz da paixão e morte de Jesus. Por isso o domingo, que normalmente se diz de Ramos, porque ele começa com os ramos, mas esse domingo também o é da paixão. Então, nós celebramos agora o domingo de Ramos e da paixão. São duas coisas, com dois evangelhos, quer dizer, com duas histórias. Nós vamos nos concentrar na primeira parte, que são os ramos, o júbilo, a exultação, e vamos deixar a introspecção, a meditação, esse penetrar no interior de nós mesmos para o resto da semana, culminando, evidentemente, com a sexta-feira da paixão. Se não dá para vir à igreja, não dá para frequentar a igreja em todos os dias desta semana, devemos fazer um esforço, os que evidentemente são de acompanhar, são de fazer a memória de Jesus regularmente nas suas vidas, devem fazer sempre um esforço para participar ativamente. Participar ativamente quer dizer vivenciar o grande tríduo pascal, que é a quinta-feira, a sexta-feira e a vigília pascal. Não tem sentido participar das cerimônias da quinta e da sexta e não participar da vigília, porque a vigília é isso, a gente fica acordado para vivenciar o momento da ressurreição de Cristo. Então, se nós vivemos a paixão, não podemos deixar de vivenciar a ressurreição. Porque, como diz São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Consequentemente, é a ressurreição o ponto maior. Tanto que é a Páscoa na ressurreição de Jesus, a ressurreição que se comemora na Páscoa, é um momento, é o clímax, é o ápice da nossa vida de fé, da nossa vida religiosa, como cristãos católicos, ou então só como cristão. O momento maior da vida do cristão é a Páscoa da ressurreição. Não é o Natal de Jesus, que também é extraordinário. Não é, porque senão não haveria a Páscoa. Ele teve que nascer como homem. Agora, o grande momento, o ponto central da nossa fé, tudo gira ao redor da Páscoa. Porque é aí que Deus revela o seu profundo amor pela humanidade decaída. Ele envia o seu próprio Filho para que, através do sacrifício oblativo do Filho, a humanidade decaída fosse recomposta, fosse reconciliada com o Pai. É Jesus, pelo seu sacrifício, o Cordeiro Pascal, pelo seu sacrifício que vai nos reconciliar com o Pai. É Jesus que cumpre aquilo que lá no início, séculos e séculos e séculos antes, Abraão foi instado a fazer: oferecer o seu próprio filho, Isaque, em oblação, em holocausto, como dádiva, como primícia, como oferta a Deus. Naquela famosa passagem em que Isaque ia ser sacrificado, Abraão constrói um altar para botar Isaque, vai botando a lenha para fazer a fogueira onde
o menino ia ser oferecido em sacrifício. E é claro, aí aparece o anjo, não deixa, etc. Esta passagem do Gênesis, em que Abraão vai fazer, a pedido de Deus, a oferta do seu próprio filho a Deus, é aí que Abraão comprova a sua fé. Ainda se chamava Abrão, já era Abraão. Ele comprova a sua fé. A fé naquele que o criara, naquele que o conduzia. Ele dava tudo a ele fazia tudo o que o Deus dele queria. Então ele até o sacrifício do próprio filho ele ia fazer. Pois bem, isto é a imagem do que viria depois. Depois, tanto que Abraão não podendo, quer dizer, não precisando mais sacrificar o filho, como que por milagre, vamos dizer assim, ele vê atrás de uma espinheira um cordeiro. Aí ele vai lá, pega o cordeiro e oferece em sacrifício a Deus. O cordeiro de Abraão que seria o Isaac. O Isaac é substituído pelo animal. E na hora que ele é substituído pelo animal, que é um cordeiro, isso projeta para o futuro o verdadeiro cordeiro, que é o cordeiro pascal, que é Jesus, que se oferece como vítima expiatória dos pecados da humanidade. É ele que na cruz, aqui está, é ele que na cruz é o verdadeiro cordeiro pascal. Pois antes de se transformar no cordeiro pascal, ele chega a Jerusalém como Messias. E é essa chegada que o povo saúda entusiasticamente. E ela é cheia de nuances, é cheia de particularidades registradas por todos os evangelistas. Cada um deles registra de uma maneira, um complementando o outro. Vejam, os evangelhos não foram escritos todos ao mesmo tempo. As pessoas inspiradas, Mateus, Lucas, Marcos em primeiro lugar, e João, que foi o último. João, por exemplo, já sabia da existência das coisas que tinham sido escritas antes, e que não foram poucas. Então João, no seu evangelho, ele diz coisas que os outros não disseram, que era justamente para complementar. E ele tinha o quê? A perspectiva do tempo diante dele. O evangelho de João é do final do primeiro século. O evangelho de Marcos é da metade do primeiro século. Metade mais um pouco, nos anos 60. Então, o que acontece é isso. Quer dizer, João tinha uma perspectiva muito grande do que já tinha acontecido. Então, Jesus vai chegar e cada evangelista vai dizer o que aconteceu naquele dia extraordinário, naquele dia que ficou marcado para sempre na memória dos que dele participaram. E para fazer memória disso, eles deixaram registrado. E a igreja, que é a sucessora dos apóstolos, a igreja também faz a mesma coisa. Ela celebra durante uma semana, numa semana prescrita, numa semana marcada, numa semana que se conhece, porque é a Páscoa, a datação da Páscoa, essa é feita já para todos os tempos, porque ela ocorre sempre no domingo da primeira lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte e do equinócio do outono no hemisfério sul. Então, para nós, isto vai acontecer sempre entre março, dia 25, mais ou menos aí, até 25 de abril. Entre 25 de março e 25 de abril, já que o equinócio do outono é o dia 21, então pode ser o dia 21 de março, é o início do outono. Então, entre o início do outono até durante um mês, haverá uma lua cheia. E no primeiro domingo da primeira lua cheia,
da lua cheia daquele período, aí celebra-se a Páscoa. Então, parênteses, essa história de que o carnaval é que marca o dia da Páscoa é justo o oposto. É o dia da Páscoa que marca os dias do carnaval. A Páscoa é que é o fundamento de tudo, até para isso. De sorte que o que nós vamos ver agora é exatamente o que aconteceu naquele dia em que Jesus se aproximou de Jerusalém para nela entrar, para lá passar aquela semana, no término da qual ele irá à morte e morte de cruz. Então, o que se passou nessa semana é o que se faz memória naquela que nós chamamos de Semana Santa, que começa exatamente no domingo chamado de Ramos, mas que nós aprendemos agora, são os contrastes, é também da Paixão, porque se lê a Paixão, será segundo São Marcos, e São Lucas, que é o evangelista do ano, a Paixão de São Lucas. Então, deste domingo, aí nós temos a segunda-feira santa, a terça-feira santa, a quarta-feira santa, aí entramos nos 3 dias. A quinta-feira santa, na grande celebração da instituição da Eucaristia, a cerimônia do lava-pés, etc. A sexta-feira, que é da Paixão, é a sexta-feira santa, chamada da Paixão de Cristo, é o dia em que Jesus morre. Por isso, toda a sexta-feira faz-se memória disso, e é sempre o dia do coração de Jesus. E depois o sábado em que a igreja está de luto, porque Jesus foi sepultado, ele está sepultado até a sua ressurreição, que normalmente se costumava, não se sabe a que hora se deu. Então, primeiro situou-se à meia-noite, porque passou para o domingo passou a ser o dia do Senhor, que é o dia mais importante, que é o dia da ressurreição. Então, é possível mesmo, foi depois da meia-noite, já entrado no dia seguinte. Agora, o momento exato da ressurreição, isso ninguém sabe, porque ninguém viu. Então, aí é o domingo, que passa a ser o Dies Domini, ou seja, o dia do Senhor. E por que é o dia do Senhor? E é o mais importante para nós. É o primeiro dia da semana, porque é assim que São João relata a ressurreição. No primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o domingo. Então aí Jesus ressuscitou e este passou a ser o nosso grande dia. A nossa semana começa no domingo, não é na segunda-feira, é no domingo. E é no domingo por quê? Porque é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Vamos, portanto, vivenciar esse tríduo pascal com muito empenho, com muito mergulhado no grande mistério que é o tríduo pascal, mas com muita alegria, porque se passamos pela tristeza da morte de Jesus, a tristeza da morte de Jesus não fica nisso, porque ele ressuscitou. Então nós vamos para a grande alegria, a alegria da ressurreição, e é assim que nós devemos viver esta semana, na alegria, apesar da tristeza da cruz. Aí nós vamos entender que a cruz é a nossa vitória, que é na cruz que nós nos reconciliamos com o Pai, e que é na cruz que nós ganhamos a vida eterna. Como não se alegrar com isso? Assim vamos, e é assim que nós devemos viver esta semana. Pois muito bem, então passado com esses contrastes todos, quer dizer, Jesus entrando, chegando à cidade, mas com essas diferenças que existem numa única celebração. A celebração que começa do lado de fora, com a procissão, e a celebração do lado de dentro da igreja, que a igreja já mergulha na escuridão
que levará à morte de Jesus. Antigamente, vou falar aqui da nossa igreja, em que as coisas eram eram diferentes, não é? A liturgia era diferente. Eu me lembro perfeitamente bem que, ainda criança, a gente via isso. A igreja apagavam-se as luzes, ficava um clima e também todo um ambiente sombrio. As únicas luzes que apareciam eram as luzes das velas. Se o dia estivesse chuvoso, então nem falar. A igreja ficava bem escura, até porque todas as imagens dos santos eram cobertas com um pano roxo. E em alguns lugares cobriam-se inclusive as janelas da igreja. Os vitrais, a igreja da Candelária, me lembro perfeitamente bem, era coberta com uma tarja negra. Todos aqueles vitrais eram cobertos com uma tarja negra. Entrava-se na igreja da Candelária em pleno meio-dia ensolarado, a gente entrava e parecia que estávamos numa noite tenebrosa. Tão escuro era o interior da igreja, nesta época quaresmal, toda a quaresma. Mas esses dias, então, mais do que os outros. Muito bem. Então Jesus chegou. Ele está chegando, ele sai de Jericó e vai para Jerusalém. O que nós vamos acompanhar aqui, o que vai servir de roteiro para nós, é o Evangelho de São Lucas, que é o mesmo do domingo. São Lucas, no capítulo número 19, versículos de 29 a 40. Agora, este é o texto todo, que eu sugiro seja lido e relido, para que a gente possa entender o que virá depois. Então, esse é o texto deste ano do Domingo de Ramos. O Evangelho que será lido do lado de fora da igreja, na procissão, na hora da procissão. Como estamos vendo, vai do versículo 29 ao 40. Então, ele é subdividido, que eu não vou botar ali na pedra, mas ele é subdividido. Você vai ter 29, 30, até 31, depois do 32 até não sei o que, do 35 até o 38, por exemplo. E finalmente o 39 e 40, que nos dá uma ideia. Eu fiz uma divisão aqui para que as coisas fiquem mais ou menos. Primeiro nós vamos ver os sinais messiânicos. Isso vai do versículo 29 ao versículo 31. São os sinais messiânicos. São Lucas é bem econômico na sua descrição, na sua narrativa desse momento, da chegada de Jesus. Mas ele é bem sintético, mas dando algumas indicações que os outros não dão. Ele chama a atenção para uns pontos importantes. Já disse e repito, o primeiro evangelho foi de Marcos, esse então é abreviadíssimo. Mas o segundo, que é de Mateus, esse é gigantesco. É ele que conta com muito detalhe como é que foi essa aproximação de Jesus de Jerusalém. Não foge a mensagem básica. O texto fundamental, que é o de Marcos, ele se repete em Mateus e em Lucas, mas cada um com a sua maneira de dizer e de contar a mesma história. A história não muda, é a mesma, mas há detalhes, há nuances que são importantes. Lucas, por exemplo, ele se prende, não que os outros não o façam, há alguns sinais messiânicos que são importantes para que a gente note. Então, vamos passar a ele através da leitura deste evangelho, que é pequeno. Então, ele diz exatamente o seguinte: depois de dizer isso lá, Jesus foi adiante dos discípulos para Jerusalém. Então,
Lucas já começa dizendo que Jesus partiu para Jerusalém, ele estava em Jericó, ele partiu para Jerusalém na frente dos discípulos. Ele foi adiante, quer dizer, ele foi na frente, porque ele estava doido para chegar a Jerusalém, para viver a sua hora. Então ele vai à frente dos discípulos que estavam já com medo. Já lá atrás, 1 ano e tanto antes, Pedro já havia se recusado. Já havia tentado dissuadir Jesus de ir a Jerusalém. Mas a ida de Jesus para Jerusalém, para viver a sua hora, viver o seu destino, era em cumprimento da vontade do Pai. Então, quando Pedro insta Jesus com uma certa agressividade a que não vá, Pedro está se colocando contra Deus, contra a vontade de Deus, tanto que Jesus o afasta com uma palavra dura, forte, vade retro satana, quer dizer, para trás Satanás. Pedro é o diabo? Não, mas está possuído por ele. Insidiosamente o diabo, que tinha se retirado lá no tempo da tentação de Jesus, São Lucas nos conta que o diabo se afastou por um tempo. Ninguém diz isso, só Lucas. O diabo se afastou por um tempo. Ele vai reaparecer e vai tentar Jesus, quer dizer, para que Jesus não cumpra a vontade de Deus, Pai, ele vai tentar Jesus por intermédio dos amigos de Jesus. Hoje ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. Nós tentamos Jesus, quer dizer, nós nos colocamos contra o plano de Deus, contra o sonho de Deus, toda vez que seguimos a vontade do demônio. E isso a gente vê aqui, diante de nós, e muitas vezes feito por nós mesmos, quando simplesmente nos desviamos da estrada. Muito bem, então quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos na sua frente com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, prestem bem atenção ao que Jesus está falando. Ele chegou perto, está no Monte das Oliveiras. Mas o Monte das Oliveiras é assim, né? Aqui é o monte, ele está aqui. Ele vai subir o monte e depois, quando ele descer, ele desce em Jerusalém. Então ele está do outro lado de Jerusalém. 2 cidadezinhas estão perto do Monte das Oliveiras. Uma chama-se Betfagé e a outra chama-se Betânia. Betânia é importante porque era onde Jesus se recolhia toda vez que ele ia a Jerusalém. Ele ia a Betânia, que era onde moravam os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, os irmãos. Jesus se hospedava na casa desses irmãos, que ficava em Betânia, citada aqui por Lucas. Então, quando Jesus, vindo de Jericó, vejam que ele vinha na frente, ele se aproximou desses 2 vilarejos, ele manda 2 discípulos que vinham atrás, irem a um desses vilarejos, e manda para fazer o seguinte: vão até o povoado e lá vocês entrarão. E lá vocês encontrarão preso um jumentinho, que não foi ainda montado por ninguém. O jumentinho não tinha, é um potrinho, é o filho de uma jumenta, como diz Mateus. O filhote, a cria de uma jumenta, estava atado lá num poste junto com a mãe, a jumenta. Lucas não diz isso, porque o que importa aqui é a história do jumentinho. Então, os sinais messiânicos que eu falo, um deles é esse. Se é sinal messiânico, é porque Lucas está mostrando alguma coisa que estava acontecendo que tem a ver com um fato
que tem a ver com alguma narrativa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, há como que uma profecia disso. Quer dizer, o autor do Antigo Testamento, ele como que profetiza isso, e realmente é isso que vai acontecer. O jumentinho está lá, porque lá no Antigo Testamento há uma passagem em que diz que fala em jumentinho, e é esse jumentinho que Jesus manda pegar. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido montado. Desamarrem um animal e o tragam aqui. E se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o Senhor precisa dele. O que fizeram os discípulos? Foram, acharam tudo como Jesus tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, o dono perguntou: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Resposta: o Senhor precisa dele. Quer dizer, repetindo as palavras de Jesus. Ora, isso não está dito assim por acaso. Como é que Jesus ia saber que lá tinha um jumentinho? Por que ele disse para falar isso? Para quem é que eles iam falar isso? Jesus não diz. Diz: se perguntarem a vocês, então vocês dirão que o Senhor precisa disso. Ora, quando Jesus diz o Senhor, quando ele fala disso, quer dizer, o Senhor, ele diz assim, olha aqui, o Senhor. Senhor é o nome de Deus. Então é como se ele dissesse assim: Deus precisa dele. Mas quem é que precisa do jumentinho? É o próprio Jesus. Jesus está mostrando com isso que ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. A resposta para aquela pessoa foi essa: o Senhor precisa dele. Ora, quando ele diz isso, ele está repetindo justamente algumas passagens do Antigo Testamento. Uma delas, isto aqui, leitura de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, versículos 10 para frente. Por que Jesus mandou pegar o jumentinho e ninguém reclamou de nada? Porque ele disse: o Senhor precisa dele. Exatamente por causa disso. Pelo que está escrito em Samuel 8, do 10 para frente. Quando os israelitas não quiseram mais os seus dirigentes, que eram os juízes, Samuel era o chefe do povo. Aí um dia, um grupo chegou para ele e disse: escuta aqui, ó Samuel, você está ficando muito velho e não está dando mais conta do recado, de nos dirigir. Queremos um rei. Porque os outros povos que os cercavam tinham seus reis. Então eles quiseram um rei. Foi quando o povo decidiu adotar a monarquia. E aí Samuel então vai, escolhe Saul, e depois de Saul veio Davi, etc, etc, etc. Quer dizer, a monarquia foi estabelecido isso. Mas Deus, Samuel conversa com Deus. E Samuel diz: eles estão querendo te afastar. Por quê? Porque Deus era na realidade o chefe do povo. Seria como se fosse o rei deles. Eles estavam voltando as costas para Deus, querendo uma outra pessoa, um outro humano, para ser o rei deles. O rei guerreiro, o rei condutor, o rei. Aí Deus manda Samuel dizer ao povo: vocês querem mesmo um rei? Olha, o rei vai fazer tudo isso. Isso está descrito no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, versículos 10 para frente. O rei vai ser o senhor de tudo, inclusive da vida de vocês. Os bens de vocês, casa, animais, eles eram tribo, eram nômades. Tudo isso vai pertencer ao rei. Ele tem autoridade para requisitar tudo. Estão percebendo? Ele tem autoridade
requisita os seus filhos para irem à guerra com ele requisita os seus bens, toma posse deles e fica dono deles. E ele requisita também os seus animais. Ele requisita quem? O jumentinho. O rei tinha o direito de requisitar dos súditos os bens dos súditos para uso próprio dele. Mas Jesus vai fazer isso, portanto, cumpre exatamente o que Deus dissera a Samuel e Samuel dissera ao povo. Ele cumpre exatamente aquilo quando ele manda os dois discípulos irem lá apanhar o jumentinho. É o rei, portanto ele está agindo como rei, com todo o direito real de requisitar do súdito um bem. O único que pode fazer isso é o rei. Então Jesus é rei. Jesus está mostrando com isso, está lá no Antigo Testamento, que ele é rei. E não é, porque ele é descendente de Davi. Então, na carne, então ele está requisitando um bem que será. Tanto que quando ele diz, o Senhor necessita, o Senhor é quem? É o rei. E o rei quem é na realidade é Deus. Tudo que é meu é de Deus. Aí o dono, Jesus podia até conhecer o dono do jumentinho, mas não é exatamente por isso, ou isso que o leva a pedir o jumentinho. Ele pede o jumentinho mostrando com isso a sua condição real, ou seja, de rei. E é esse rei que vai chegar a Jerusalém montado no jumentinho. Também há uma passagem aqui no mesmo livro dos reis que conta a chegada de Salomão a Jerusalém. Davi está fora da cidade e chama o povo para receber o seu novo rei, que é o seu filho. É ele que passa o governo para o filho, que é Salomão. Aí, o que faz Davi? Manda vir a sua mula. Quer dizer, o seu não era cavalo, era uma mula. Aí ele manda vir a mula e coloca Salomão montado na mula. Só pode montar a mula do rei, só pode montar o animal do rei quem é rei. E é assim que Salomão é sagrado rei, para poder entrar em Jerusalém, onde então ele seria ungido como rei. Então estão vendo que o que aconteceu lá atrás no Antigo Testamento se projeta na figura de Jesus. Jesus é o novo rei. Jesus chega como rei a Jerusalém, porque ele é assim saudado pelo povo. E há uma série de sinais, o Messias é o rei, há uma série de sinais messiânicos. Esse do jumentinho é um desses sinais claríssimos, porque é desse rei que falam as antigas passagens, as antigas escrituras. Então, Jesus vai montar no jumentinho. E aí acontece uma outra coisa. Continua o texto de São Lucas. Então eles levaram o jumentinho para Jesus e puseram as suas capas, outro sinal messiânico, e puseram as suas capas sobre o animal e o ajudaram a montar. É isso que eu falei do Salomão. Tá, a mesma coisa, o cavalo, quer dizer, no caso era uma mula, do Davi, é ornado com capas, com a capa do rei. E Salomão recebe ajuda para montar na mula. Isto é contado lá na passagem de Reis. A mesma coisa é feita com Jesus, segundo Lucas. Mateus vai ser ainda mais
preciso. Vai dizer que o próprio povo, as pessoas do povo, os homens, retiravam as suas capas e jogavam no chão, para que o cavalo do rei, o jumentinho, Jesus passasse por sobre as capas. A capa era o sinal da dignidade da pessoa. E aí, no caso, a dignidade real. Ainda no outro dia, nós ouvíamos a passagem muito bonita da parábola do filho que retorna à casa. Quando o pai o recebe, ele vem em andrajos. Quando o pai o recebe, a primeira coisa que ele manda fazer é vesti-lo com a túnica da dignidade. A mesma coisa acontece aqui. O cavalo do rei, o transporte do rei, que era um animal, era um jumento, um cavalo, enfim, no caso eram os jumentos, que eram os que eles mais tinham, no caso é o jumentinho, porque nunca ninguém tinha sido montado. O cavalo do rei, o jumentinho do rei, tinha que ser assim, não podia ter sido montado por ninguém. O primeiro a montar aquele animal tinha que ser o rei, no caso é o jumentinho de Jesus. Nunca ninguém tinha montado aquele jumentinho. Jesus foi o primeiro, porque isso era prerrogativa real. Segunda prerrogativa real, apontada por Lucas, o fato de ele ter sido coberto com as mantas das pessoas. Terceira prerrogativa, porque repete Salomão, Jesus foi ajudado a montar o jumentinho. Ele recebe ajuda, ou seja, repete-se em Jesus a mesma cena acontecida lá atrás com Salomão e registrada. De maneira que aquilo que se passa lá atrás do livro dos reis é concretizado na pessoa de Jesus. O Antigo Testamento se corporifica no Novo Testamento, que é Jesus. Tudo aquilo que dizia respeito ao rei no Antigo Testamento vai acontecer com Jesus nesse dia, nessa passagem. São sinais messiânicos. O Messias virá como rei. Agora, o que Lucas está querendo mostrar não é só isso, não. Ele vai mais além. Ele está fazendo um contraste, como ele já tinha feito lá atrás, quando do nascimento de Jesus, ele está mostrando, ele está fazendo um contraste entre o rei humano, quer dizer, o César romano, e o rei Jesus. O César romano, o imperador romano, também entrava em Roma, depois das suas conquistas externas, ele ia para uma batalha, ele ia para uma guerra contra os gauleses, ele vencia, ele voltava para Roma e vinha pela famosa Via Ápia numa enorme procissão. Era a grande marcha triunfal, que Verdi mostra de uma maneira extraordinária na sua ópera Aida. Quando o general vencedor entra na cidade capital, para receber as honras de todo o povo. Ele entra em triunfo. Jesus está se dirigindo para Jerusalém, montado na sua cavalgadura, que é um jumentinho. Jumentinho não é um alazão, não é um cavalo, não é um corcel. Ele é rei, mas é um rei cuja autoridade está na sua humildade, no seu serviço. Jesus é um rei que veio para humildemente prestar um serviço a todos os irmãos, estar a serviço deles, viver por eles e entregar-se à morte por eles, para a salvação deles. O César romano não fazia isso. Então aqui está uma antítese. Uma antítese, o César é a antítese humana do Messias. Enquanto o desfile
da vitória do César romano. Era um desfile pomposo, majestoso, marcado por pelas circunstâncias do momento, marcado por um júbilo extraordinário, puramente humano. Jesus, ao contrário, é rei, mas é um rei humilde, um rei a serviço, um rei que se utiliza de um jumentinho para entrar na cidade. Ele vem no meio da aclamação, como nós vamos ver, mas ele é o contrário do rei humano. Ele é um rei humano, mas é ao mesmo tempo um rei divino. E veio mostrar para que servem os dirigentes, para que devem servir aqueles que estão à frente do povo. Ou seja, para servi-los e não se servir deles. Tanto que Jesus pede como rei o jumentinho, ele tira o jumentinho, ele manda trazer o jumentinho, que é prerrogativa real. Ele tem o direito de se apossar dos bens de uma pessoa qualquer, isso está lá escrito, e eles obedeciam isso. Ele se apossa desse bem, segundo exatamente o que prescrevia a tradição judaica, mas não para se aproveitar do bem, para se utilizar dele a serviço dos outros, porque é assim que ele vai para Jerusalém. Não esqueça que ele tem que subir e depois descer. Ele podia ir a pé, sempre foi a pé, mas ali existe o simbolismo do momento. O Messias é rei, o Messias é o descendente de Davi, e ele faz exatamente aquilo que Davi preparou para Salomão, seu filho. Agora, o último descendente, o verdadeiro, aquele que é o rei definitivo, aquele cujo reino não terá fim, foi o que o anjo disse a Maria. Ele entra na cidade não como um guerreiro. Eles também conheciam o Salmo número 2, que dizia que o Messias viria com uma espada na mão, uma espada tinta do sangue dos seus inimigos. Era esse o Messias que era esperado, e Jesus mostra exatamente o oposto. Ele vem como um indivíduo manso, humilde, pacífico, pobre, a serviço. É assim que o rei Messias vai entrar em Jerusalém. E é desta maneira que ele vai se oferecer em sacrifício para todo aquele povo que o está saudando. Repito isto agora, bem no início da semana, para que lá no final dela, na sexta-feira, quando nós ouvirmos aquela gritaria, crucifica-o, crucifica-o, é o mesmo povo. É o mesmo povo, fluido, que se deixa levar pelo que dizem, né? Pelas vozes inúmeras, pela algaravia ao seu redor, e prefere acreditar nessas vozes a aceitar a voz daquele que é o único com capacidade de salvar, que é a voz de Deus. A voz de Deus é abafada pelo vozerio reinante ao redor da gente. Se isso aconteceu lá no tempo de Jesus, hoje é muito pior, porque lá não tinha os meios de comunicação que há hoje. Então, é isso que Jesus está mostrando. Ele é rei, mas é um rei humilde, um rei servidor. Vai ficar isso bem claro no lava-pés. Quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos, ele veio para servir e não para ser servido. Tudo isso vai ficar muito claro agora. O verdadeiro Messias é esse. É aquele que
que serve. E Jesus vai além no serviço. Ele serve e se entrega ao Pai em favor dos seus irmãos. Mas isso é ali mais adiante. Continuemos aqui. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, vejam que o texto é claro, não diz quando Jesus chegou a Jerusalém, entrou em Jerusalém, não, senhor. Quando ele chegou perto, na descida do Monte das Oliveiras, portanto ele já vinha no jumentinho lá, subiu o monte, passou por Betânia, Betfagé, pumba, chegou lá em cima, aí na descida já para Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele, então já vinha lá atrás. Então Jesus vem no meio do povo. Isso também é característico, porque havia a entrada dele, tudo está escrito. Zacarias, por exemplo, fala disso. Deixa eu ver aqui. Zacarias, capítulo número 9, versículo... Zacarias, ele está fazendo uma previsão no futuro, é um profeta, diz ele assim: rejubile, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, ele é triunfante e vitorioso, por isso o povo está fazendo aquela festa para ele, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Não é exatamente a cena que Lucas pinta para a gente? Então Jesus pediu um jumentinho para que se cumprisse essa profecia de Zacarias 9:9. E aí vai falar do rei pacífico. Ao invés de ser o rei como César, que entrava como um guerreiro vitorioso, não. Esse é humilde, esse é pacífico. Então vejam, isso está lá no Antigo Testamento. Está em Zacarias 9 e 9. E seguintes, evidentemente. Aí está o que o profeta Zacarias disse. Ele vem assim, dessa vez. E aí, ainda por cima, voltemos ao texto de São Lucas, quando ele repete praticamente aquela profecia de Zacarias, contando de Jesus. Aí ele dizia assim, quando chegou os seus seguidores cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta, por tudo que tinham visto. Note bem isto. Começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Lá atrás, isto aqui é o capítulo número 19 de São Lucas. Lá atrás, no segundo capítulo, quando Lucas fala do nascimento de Jesus, o que ele diz? Os pastores começaram a louvar a Deus por tudo que eles tinham visto. Portanto, isto aqui ecoa o que Lucas já tinha dito lá atrás. Eles acabaram de ver o rei nascido. A primeira manifestação de Jesus foi para o seu povo, foi para os pastores, a gente humilde. Aquela gente que era colocada à margem, foi para esses que ele se manifestou como rei. Logo depois ele se manifestaria para os reis magos. Mas aqui primeiramente foram os pastores. E quando os pastores saíram, eles saíram jubilosos e começaram a contar para todo mundo as maravilhas que eles tinham visto. Aqui se diz a mesma coisa. Cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em alta voz, o povo, por tudo que tinham visto. Louvado seja Deus, e que Deus abençoe o rei
que nós cantamos aqui, quando na missa nós dizemos bendito aquele que vem em nome do Senhor, e isto é tirado exatamente do Salmo número 117 ou 118, que diz exatamente assim: bendito seja aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. O Senhor Deus é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa, porque o rei chegou. Com ramos nas mãos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós cantamos isso em toda a celebração litúrgica, em toda a missa. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, com ramos na mão. O domingo de Ramos mostra exatamente isso. Esta passagem termina, quer dizer, Jesus chega então triunfalmente à cidade de Jerusalém. Mas quero repetir isso, porque isso é muito importante nos sinais messiânicos. Jesus chega triunfalmente a Jerusalém, mas note bem, ele não entra em Jerusalém no triunfo. Ele vai descer do potrinho, do jumentinho, fora da cidade, e vai entrar na cidade a pé. O povo vai atrás dele. O povo continua a fazer uma grande algazarra, mas ele já não entra mais no jumentinho. Ele desce da sua realeza divina, para assumir a sua realeza humana. A sua realeza humana é justamente a realeza do serviço, da entrega, da doação. É assim que ele entra em Jerusalém, dentro da cidade. E por que ele não entrou como um guerreiro? Ele deixou o jumentinho de lado por um motivo muito simples, porque a cidade não aceitava. A cidade são os habitantes da cidade. Tudo se passa fora da cidade. A cidade está em estado de choque, porque a algazarra é muito grande. Eles são dominados pelos romanos. O argumento é que os romanos podiam considerar aquilo uma sedição, e Pilatos podia mandar matar todo mundo, como já tinha feito antes. Então, Jesus, para evitar essas coisas, entra dessa maneira, ele entra a pé. A cidade não o recebe, porque a cidade é dominada pelos seus governantes, pelas autoridades, principalmente a autoridade religiosa, e pelos partidos que mandavam, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei. São esses que comandam tudo. E o povo vai se deixar levar por isso, inclusive aqueles que trouxeram Jesus, representados por todos nós, quando participamos vivamente da narração da paixão de Jesus na Sexta-feira Santa, que é de São João. Naquele momento em que se grita, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É esse mesmo povo. Somos nós quando voltamos as costas às coisas de Deus. Crucificamos de novo Jesus. Jesus, portanto, ele entra na cidade assim. A mesma coisa vai se passar. Veja, Jesus nasceu numa estrebaria, fora da cidade. A cidade é do poder humano, mas do poder autoritário, do poder despótico, do poder que acorrenta as pessoas na escravidão. Essa escravidão representada principalmente pelo pecado. Jesus veio romper esses grilhões que nos atam ao pecado.
Ele entrou em Jerusalém assim, definitivamente para isso. Ele vem de fora para dentro. Então, repito, ele nasceu fora da cidade. Ele é recebido como rei fora da cidade principal, que é Jerusalém. Note, ele não nasceu em Jerusalém, era o rei. Os magos vão buscar o rei aonde? Em Jerusalém, que era a capital, a cidade mais importante. Não, nasceu em Belém. Belém é periferia. É fora. E nasceu numa estrebaria ainda por cima. E depois, mais adiante, nesta semana, Jesus vai ser levado à cruz. E a cruz onde fica? Fora da cidade. No alto do Monte Calvário. Que fica fora da cidade. Tudo de Jesus é fora da cidade. Os momentos marcantes ele viverá fora da cidade. Por quê? Porque ele veio exatamente para a periferia. Ele não veio para ficar fechado na cidade onde está o poder humano. O verdadeiro poder é aquele que se entrega, aquele que se dá, aquele que se doa ao serviço dos outros. Foi isso que Jesus veio fazer, porque esta era a vontade do Pai. Os escribas e os fariseus moravam na cidade. E ao verem toda aquela alegria, versículos 39 e 40, encerrando essa passagem, alguns fariseus que estavam no meio da multidão, eles estavam fora, mas são fariseus, lá de dentro da cidade, são os detentores do poder. Alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que os teus seguidores calem a boca. Os fariseus pedem a Jesus que impeça a manifestação espontânea de júbilo e exultação pelo rei. Manda que cale a boca. Eles fazendo isso vai atrair a ira dos romanos. Os romanos virão e nos massacrarão. Essa é a desculpa esfarrapada que eles encontram. E acreditam nela. E isso é uma outra lição para a gente. Muitas vezes nos calamos, quando devemos bradar contra todo tipo de injustiça, todas as iniquidades que nós estamos vendo, especialmente nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Devemos ser fiéis à nossa condição de cristãos batizados, seguidores de Jesus. Os fariseus querem calar a boca deles. Até os discípulos de Jesus, certa vez, pediram a Jesus que mandasse calar as pessoas que estavam exultantes por causa de Jesus, estavam falando dele, estavam fazendo coisas em nome dele. Mande, porque eles não pertencem ao nosso grupo. Aí Jesus disse para eles: não, pois eles estão falando da gente, estão falando de nós, é porque estão a nosso favor, não estão contra nós. A mesma coisa aqui, mas aqui são os fariseus. Manda calar essa gente, e com essa desculpa esfarrapada. Os romanos, para isso não dá, mas entende-se, subentende-se que eles estavam agindo assim. Aí Jesus disse o seguinte: pois eu digo a vocês, que se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavras fortes, palavras proféticas.
Ali está o Filho de Deus, do Deus Pai, do Deus Criador, do Rei. O Rei cujo reinado será eterno. O seu reino não terá fim, disse o anjo. É esse Rei Todo-Poderoso que na humildade diz que se todo mundo se calar, quer dizer, não considerá-lo, porque eles gritavam, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Repetindo o Salmo 117, como nós já vimos aqui. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. O filho de Davi é o rei. O rei Messias. Hosana. Isto é o que o povo gritava. Quando se grita em louvor a Deus, quando se canta o louvor de Deus, isto é feito em voz alta, a plenos pulmões. Porque se nós, batizados, nos recusarmos a fazê-lo, até as pedras falarão. Porque as pedras também são criaturas. As pedras são seres inanimados, mas criados. O que se está mostrando aqui, toda a criação canta as glórias do Senhor. E o Senhor é Deus. Pois agora o povo, o ser humano, cantava a glória de Deus no Filho de Deus. Pois os inimigos pedem para calar, para que Jesus os cale. E Jesus disse, se eles calarem, as pedras falarão. Até as pedras falarão. Como é que está o nosso coração? Nesse momento em que nos preparamos para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus? Nessa última semana, que é a semana maior da nossa fé. Eu não digo nem da nossa religião, é da nossa fé. Como está o nosso coração? Eu tenho certeza que é exultante de alegria, pois extravasemos esta alegria. E não nos esqueçamos que se nos recusarmos a fazê-lo, se nos impedirem de fazê-lo, que não impedirão, mas se nos recusarmos, isto é o que é pior, a fazê-lo, lembremos-nos das palavras de Jesus, até as pedras falarão. E vou mais além, se o nosso coração de pedra, que foi arrancado, e nele colocado um coração de carne, se o nosso coração de pedra voltar, se o nosso coração de carne voltar a ser um coração de pedra, não adianta, porque ao louvor de Deus, até as pedras falam. Assim Jesus chegou a Jerusalém. Assim Jesus quer tomar posse do nosso coração, especialmente nesta semana. Pois que Ele o faça, que possamos vivenciá-la com toda a força da nossa fé e com toda a alegria. Vamos olhar para a cruz, não para o que ela representa do passado. A cruz é colocada assim. O passado está aqui, Jesus pregado nela, mas ele está olhando para frente. A cruz é a nossa esperança, a esperança da vida plena e da vida verdadeira, aquela que Jesus veio nos trazer e nos deu por sua entrega oblativa na cruz. Que essa seja uma semana muito rica para todos nós, a fim de que no domingo seguinte, a gente possa dizer uns para os outros, Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Este é o motivo da nossa grande alegria. Cantemos a glória de Deus, nas glórias de Maria,
E com isso, louvemos sempre ao Pai, agradecidos por esse insondável mistério de amor, que foi a entrega do seu próprio Filho, para que nós, hoje, nesta semana especialmente, pudéssemos chamar Jesus de irmão e com Jesus chamar a Deus de Pai. Abá, Paizinho, obrigado por Jesus, obrigado pela morte e ressurreição de Jesus, obrigado por me aceitares quem eu sou. Feliz Páscoa para todos vocês. Até a próxima. Amém.